Diga assim: o meu passado, meu pai, meus avós, bisavô, tataravô, se tiver algum mal, será quebrado. Diga assim: a partir de mim é só bênção. Olha aqui que diz lá em Josué, capítulo 24, versículo 2, está escrito assim: disse Josué a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente, diga assim, antigamente, vossos pais. Diga assim: além do rio, fala além assim com a mão, além do rio habitaram, fala assim, antigamente, faz para trás, antigamente, vossos pais. Terá, pai de Abraão, e serviram a outros deuses. Olha aqui, o que diz a Bíblia? Que o pai de Abraão, Terá, ele servia a outros deuses. Então, quando alguém chegava perto de Abraão, falava assim: Abraão, quem era o seu pai? Aí Abraão fala assim: rapaz, o meu pai, minha família, uma família de pessoas idólatras. Meu pai servia a outros deuses, está na Bíblia. Meu pai chegava bêbado todo dia em casa. Ninguém era feliz na minha família, na vida sentimental. Todo mundo namorava, sofria, noivava, sofria, casava, sofria. Ninguém era próspero na minha família. Todo mundo pagava aluguel. Todo mundo vivia endividado. Todo mundo vivia desempregado. Ou seja, quando perguntava para Abraão do seu passado, do passado da sua família, do passado dos seus pais, só era maldição, só se via outros deuses. Mas o que diz a Bíblia? Que Deus quebrou a maldição hereditária na vida de Abraão, e a partir de Abraão é só bênção, só foi vitória. Quem crê da glória? Então bate no pé e diz assim: a partir de mim, fala direito aí, a partir de mim é só bênção. Não assenta aí que você não entendeu não, você não entendeu não. Olha aqui, se até hoje alguém chegar perto de você e perguntar quem era o seu pai, como é a sua família, talvez muitos de vocês vão falar assim: minha família é destruída, eu só tenho coisa ruim para falar da minha família, do meu pai, da minha mãe. Nunca deu certo nada no meu passado, nunca deu certo nada na vida do meu pai, da minha mãe, da minha casa. Só destruição, só humilhação, só vergonha, só dor. Mas a partir de sábado que vem será diferente. A maldição será quebrada, e quando perguntarem de você, só vão falar: a partir de agora é só bênção. Assenta aí. Aí, antes de Abraão era só maldição. Antes de Abraão era só o quê? Era só o quê? Tinha coisa boa para falar dos pais de Abraão? Tinha, sim ou não? Não. Será que se eu perguntar para você: e aí, como são seus pais, a sua família, a sua geração passada, o que será que você vai falar para mim? Os seus avós, seu bisavô, sua bisavó, teu tataravó, o que será que você vai falar para mim, dizer para mim? Pastor, todo mundo foi humilhado. Todo mundo, meu avô era macumbeiro, era feiticeiro, ninguém serviu a Deus, só humilhação, só uma vida de dor, de miséria, de confusão, de briga, de morte, de enfermidade. Então, se nós não orarmos para a quebra de maldição hereditária na sua vida, no seu passado, como que você vai ser bênção? Então, o primeiro trabalho que nós vamos fazer sábado que vem
é a oração forte para a quebra de maldição hereditária. Diga assim: oração forte para a quebra de maldição hereditária na minha vida, porque a partir de mim é só bênção. Se eu já tivesse aí, já estava de pé. Eu estou falando, profetizando que a partir de você é só bênção. Deixa eu te dar um exemplo aqui, assenta aí. Olha aqui. Se Abraão não tinha como falar dos seus antepassados, que era só bênção, era maldição, e a partir de Abraão foi quebrada a maldição hereditária, quem era o filho de Abraão? Isaque. Será quando Isaque cresceu e chegaram para Isaque e falaram assim: Isaque, vem cá. A pessoa falava assim: Isaque, como é que eram os seus pais, os seus antepassados? Quem foi o seu pai? Será que Isaque ia falar: meu pai era um cachaceiro, meu pai foi humilhado, meu pai foi envergonhado, minha família só viveu vida de miséria, de dívida, de confusão? Será que Isaque ia responder isso? Não. A partir de Abraão só foi bênção. Aí eu fico imaginando, Isaque cresce e alguém pergunta para Isaque: Isaque, como eram os seus pais? Como era o seu pai? Isaque, ele erguia sua voz com autoridade e falava assim: meu pai simplesmente era amigo de Deus. Meu pai simplesmente, quando ele mudou para o deserto floresceu. Diga glória! Então, você é jovem, e quando você casar, e quando você tiver teus filhos, e quando alguém perguntar para os teus filhos quem era o seu pai, quem era a sua mãe, ele vai ter orgulho de falar: meu pai era vitorioso, meu pai era membro do templo dos anjos. Diga glória! Então diga assim: a partir de mim é só bênção. E olha que essa mensagem foi dada há 5 minutos atrás, hein? Amém? Então, duas orações que nós vamos fazer. A primeira oração para quebra de maldição hereditária, para tudo passado, antepassado na sua vida, toda maldição será quebrada. E a segunda oração que nós vamos fazer é a bênção hereditária. Diga assim: a bênção, fala assim com a mão, a bênção hereditária. Porque a partir de você é só bênção. Quando perguntarem da sua vida, do seu passado, vão ter orgulho de falar de você, que você é um homem próspero. Tudo que você toca, portas são abertas. Diga glória. Imagina só, imagina Abraão, Isaque enche a bola do pai. Meu pai era amigo de Deus. Aí Isaque tem Jacó. Aí pergunta para Jacó assim: Jacó, quem era o seu pai? Quem era o seu avô? E Jacó falava assim: meu pai, Isaque. Você sabia que meu pai, Isaque, mudou para uma terra de inimigo, uma terra seca no meio do deserto, e meu pai chegou lá só com um saquinho de semente, e quando meu pai jogou aquela semente na terra, uma semente produzia 100 vezes mais, e meu pai em um ano se tornou o homem mais rico, mais próspero daquela terra. E tem mais, sabe quem era o meu avô? Meu avô era Abraão, dono de Israel, dono do Mar Vermelho, dono do Rio Jordão, dono de toda a terra. Quem crê na glória? Diga assim: a partir de mim é só bênção. Dá glória a Deus aí, ó. Pisa na maldição hereditária, dá grito de glória. Amém, Ricardo? Tá ligado? Amém? Você entendeu? O que será que vai perguntar? O senhor tem filho? O senhor tem filho? Quantos anos seu filho tem? 24. Já é casado seu filho? Está namorando. O que será quando o senhor for para o céu, lá para os 150 anos? O que será que alguém perguntar para o seu filho assim: como é que seu filho chama? Leonardo, quem era o seu pai?
Será que vai falar assim: meu pai era um cachaceiro, um macumbeiro, meu pai era um cara amaldiçoado, endividado, nunca teve casa própria? Não, ele vai falar: meu pai era vitorioso, meu pai era membro do templo dos anjos, meu pai era um guerreiro, meu pai era um vencedor. Você está entendendo? Aí o seu filho cresce, né? Casa, tem filho. Aí o filho dele cresce e vai falar assim: quem era o seu pai? Ah, meu pai era vencedor. Quem era o seu avô? Meu avô era mais vencedor ainda. Então diga assim: a partir de mim é só bênção. Vamos aplaudir nosso pai bem forte. Dá uma glória a Deus junto com as palmas aí. Assenta aí. Amém?